Boa noite. Boa noite, Bem, Adriana. Laís? Bem, Então, tá bom. vamos começar então, né? Já tem 48 pessoas. 49 já. E, bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo que está aqui para escutar um pouquinho. Meu nome é Laís, eu faço parte da equipe interna de médicos aqui da Semear. Eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, na USP aqui de Ribeirão, fiz residência aqui, me especializei na parte de reprodução humana aqui também, e agora eu trabalho aqui na Semear, parte da equipe interna. E a doutora Adriana, né, médica parceira, quer falar um Eu pouquinho? fiz o mesmo trajeto da Laís, gente. A diferença é que eu não fiquei em Ribeirão, eu voltei para São José dos Campos, mas eu também sou formada na USP de Ribeirão. Também fiz residência no HC, também fiz especialização em reprodução humana e ainda fiz um mestrado aí junto ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E eu atuo na área de reprodução humana desde que eu saí de Ribeirão Preto. Então, eu terminei a mestrado em 2013, já está fazendo 10 anos que eu atuo em reprodução humana. E há 1 ano e meio eu estou junto com a Semear também, a convite aí do Dr. Wellington. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre reserva ovariana, né, que é um tema super importante na nossa área, né? Então, a gente vai começar conversando um pouquinho, batendo um papo e depois a gente pode começar a esclarecer as dúvidas que o pessoal mandou, né, na caixinha de perguntas, tanto do meu Instagram, como do seu, como do Instagram da CME. Isso. Você quer começar, Adriana? Quer Bom, que eu fale um pouquinho? vamos, só para o pessoal entender um pouquinho, né? O que é a reserva ovariana? O que a gente chama de reserva ovariana? É a quantidade, né, de folículos que a mulher tem naquele momento. E ele dá uma ideia, né? Eu sempre falo isso, reserva ovariana, a gente não tem a ver com infertilidade, né? Inclusive, deveria apenas avaliar a reserva ovariana quem vai para um tratamento de infertilidade. Uma pessoa que hoje em dia chega muito no consultório, deve chegar aí na CMR também, as pessoas estão medindo reserva ovariana para tudo, como se isso fosse um parâmetro de infertilidade. Não é. E a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui na live é: quem tem reserva ovariana baixa, normal ou alta, tem a mesma chance de gravidez, né? Não tem nenhum problema com isso. A gente só vai pensar que a reserva ovariana é um problema quando essa mulher é mais velha, né? E quando ela tem dificuldade de engravidar, tá? Então, se a paciente tá abaixo dos 35, um ano tentando, acima dos 35, 6 meses tentando, a reserva ovariana entra sim na avaliação de infertilidade, nesses casos. Mas ficar fazendo dosagem, igual está sendo feito ultimamente, para todo mundo, não tem muito sentido. Você concorda, Laís? O pessoal tem pedido, inclusive, assim, em rotina ginecológica, né? Os exames de reserva ovariana. Então, às vezes, chega a paciente, né, só porque a reserva ovariana deu baixa e preocupada com o que está acontecendo, se vai poder ter filho ou não, né? Mas realmente, então, assim, a importância, na verdade, da reserva ovariana é principalmente para quem está dentro desse cenário, tá, né, da FIV, ou então para quem está pensando em congelar óvulos, né, que querendo ou não, vai ter ali um impacto nos resultados, certo? Sim, com certeza. E hoje, graças a Deus, hoje em dia tem muita mulher querendo congelar óvulo e isso é excelente, né? Uhum. Então, eu sempre falo isso, a reserva ovariana ela é importante para a gente que faz infertilidade, para ela dar uma ideia de como vai ser a sua resposta e quanto de medicação eu vou usar no seu caso. Se a mulher tem uma reserva ovariana mais baixa, não adianta eu dar um caminhão de hormônio para ela, que a resposta dela vai ser mais ou menos a mesma se eu der uma quantidade menor de hormônio. Então, eu sempre falo isso, a reserva ovariana e infertilidade, ele é um norte, ele é um guia para a gente, ele é o norte na bússola, né? Ele é um guia para a gente saber o quanto que a gente vai usar de medicação,
qual é a expectativa que a gente vai ter de óvulo, folículo nesse estímulo dessa paciente. E, baseado nisso, a gente vai ter uma ideia de quantos embriões serão formados e qual a taxa de sucesso da FIV no caso daquela paciente. Inclusive, a gente usa uma calculadora na CMA que ela é baseada em idade e reserva ovariana, né? Não é os dois fatores mais importantes para a gente predizer o sucesso no tratamento de infertilidade, Uhum. Sim. não é? Eu costumo, né, nas consultas até falar para as pacientes que costumo dizer que a reserva ovariana é o estoque, né, de células que a gente tem ali para poder estimular, né? Então, a nossa resposta vai ser muito variável, dependendo da quantidade que ela tem, da reserva ovariana que ela tem, né? Querendo ou não, vai impactar na chance de sucesso, mais de um ciclo só, né? Não quer dizer que a paciente não vai alcançar se ela tem uma baixa reserva ovariana, mas de repente precise de mais ciclos, né? Porque a gente acaba não tendo tanta possibilidade de tantos óvulos em um ciclo só. E como que a gente costuma analisar, né, os fatores de medida para a gente quantificar a reserva ovariana? Então, o que a gente mais utiliza, né, é o hormônio ovariano e a contagem de folículos antrais, né, no ultrassom. Normalmente, né, o ideal é fazer a contagem de folículos no começo do ciclo menstrual, né? Porque depois, no meio do ciclo, já começa a ter o folículo dominante, né? E às vezes a contagem fica até um pouquinho mais baixinha do que seria realmente. Mas também na prática, eu não sei o que você pede, Adriana, mas na prática eu acabo, às vezes, né, nem pedindo para fazer necessariamente no começo do ciclo, porque o que a gente também não quer é perder tempo, né? Então, esperar a paciente menstruar para ir lá fazer a contagem, para depois só no outro a gente pensar em começar, às vezes a gente acaba perdendo um tempinho aí. E a contagem, né? As vantagens da contagem de folículos seria que é um exame menos custoso, né? De menor custo, e que a gente acaba avaliando outros órgãos ali também, né? A gente avalia o útero, avalia as trompas também em um exame só. Já o antimileriano acaba que ele tem um custo mais elevado, né? O convênio nem sempre cobre, na maioria das vezes a gente cobre. E, querendo ou não, né? Mesmo se a gente avalia o hormônio antimileriano, a gente acaba pedindo ultrassom também, de qualquer forma. A Então, gente, eu falo assim, você está em Ribeirão, está dentro da CMR, tem um pouco mais de facilidade, mas a gente que está fora, assim, né, de Ribeirão, e eu sinto muito isso, mesmo estando numa cidade grande, eu tenho muita dificuldade com ultrassonografista, né? Então, eu, assim, às vezes não consegue marcar por conta do convênio, por conta disso. E a hora que vai marcar, a pessoa não sabe medir, porque tem que ser alguém que tenha a mão, gente, alguém que saiba olhar o folículo antral. sim. E hoje em dia a gente tem muita dificuldade com isso. E infelizmente, eu que estou aqui, eu acabo não pedindo tanto ultrassom com contagem de folículo por essa dificuldade técnica, né? Uhum. E eu atendo também, a Laís também atende bastante paciente de fora, então às vezes você pede onde vai fazer ultrassom, nem sabe do que se trata, e a pessoa não realmente tem a dificuldade técnica. Então eu acabo confiando muito mais no exame do antimileriano. Mas os dois estão certinhos, tá? É importante ficar claro. Ai, meu médico pediu só a contagem de folículo antral. Ai, meu médico pediu só o antimileriano. Os dois estão certos, não existe certo e não existe errado. Inclusive, até hoje eu estava fazendo uma teleconsulta, paciente, a gente estava conversando sobre isso. Você pode escolher o antimileriano usando anticoncepcional. A única coisa que a gente tem que lembrar sempre é que quando a gente dosa o antimileriano usando anticoncepcional, tem uma diminuição de 20 a 30%. Então, eu sempre falo, a gente faz uma continha de correção para ter uma ideia melhor de como que é o seu antimileriano, né? Uhum. É isso que às vezes também acontece, né? Muitas pacientes às vezes dosam é, em rotina, assim, que é solicitado, né? Do nada é solicitado esses exames e acaba fazendo o mesmo em uso de anticoncepcional. Ou seja, às vezes ela até se assusta com o resultado que está subestimado, né?
e pode ser só por conta do anticoncepcional, de repente, se ela suspender a reserva, né? De repente é melhor do que aquela que ela espera, É. né? E uma continha, né, que a gente aprendeu hoje, pensando, né, no estímulo de FIV e tudo mais. A continha que a gente aprendeu é que a gente multiplica o antimileriano por 5 e soma 3, é mais ou menos a quantidade de folículos que a gente espera na contagem de folículos antrais, que é uma coisa que a gente usa bastante para predizer como que vai ser o estímulo da paciente, né? Que muitas estão aqui, vão fazer FIV e tudo mais, e fica nessa angústia, quantos óvulos eu vou ter, quantos folículos eu vou ter. Lembrando que, eu sempre falo isso, infelizmente em FIV a gente tem um funil da FIV, né? Sim. Às vezes a gente tem 20 óvulos lá, 20 folículos, na hora que você aspira, você vai ter uma perda de 20 a 30%, você vai ter, às vezes, 16 óvulos, e desses 16 óvulos que vão ser fertilizados para formar um embrião, né? E uma conta mais ou menos que a gente faz é a cada 4 óvulos eu vou formar um embrião, né? E essa conta piora se a idade for avançada, né? Uhum. Sempre, gente, passou dos 37, eu brinco que a casa caiu, ainda dá para fazer, mas é isso que a Laís falou assim, às vezes você vai precisar de mais ciclos para dar certo, né? E lembrar disso, né? Que a gente tem esse funil e que a qualidade do óvulo é muito ligado à idade. Não adianta eu ter uma mulher de 42 anos com um baita antimileriano, que às vezes acontece, mas a chance de dar certo diminui, porque a qualidade do óvulo piora. Falando um pouquinho de qualidade do óvulo, a gente recebeu algumas perguntas sobre como melhorar o antimileriano, né? Eu Aham. costumo brincar, falar assim, ó, você quer melhorar seu antimileriano? A gente tem um problema de DNA, então, de data de nascimento antiga. A gente tem que voltar no tempo para melhorar o antimileriano, Uhum. né? Porque tem muita gente prometendo que vai melhorar a sua reserva ovariana, mas assim, se a gente pensar no que tem de literatura médica robusta, falando, ó, isso realmente funciona, a única coisa que às vezes melhora um pouquinho a reserva ovariana é a gente estimular um pouco o ovário antes com hormônio masculino, com testosterona, mas é dose baixinha, tá? Não é chip, não é gel, não é nada disso. A gente tem protocolos até dentro da CMA bem específicos, protocolos bem indicados por curto período de tempo, porque testosterona em excesso vai piorar a sua reserva ovariana e não melhorar a sua reserva ovariana. Outra coisa que o povo ama, né, Laís? Q10. Nossa, que paixão pela Q10. Sim. Porém, não tem muito estudo falando que Q10 melhora a reserva ovariana. E ele é caro, né? As pessoas fazem fórmula com Q10, gastam 1.000, R$ 2.000 para um negócio que a gente não sabe se é tão efetivo, né? Sim. É bem caro. A gente acaba, se for colocar aí na balança com a testosterona sai bem mais em conta, né? Então, Muito. E muito mais efetivo, né? Isso que é importante. a gente até tem algumas pacientes que a gente vê uma melhora, né? Mas às vezes demora um pouquinho, demora uns 3 meses para o resultado da testa. Tem outras que a gente até tenta, mas acaba não tendo um resultado também muito efetivo. Normalmente, o que a gente nota, né, na prática aqui, as pacientes que têm baixíssima reserva, um folículo, dois folículos, mesmo a gente dando testosterona, já é difícil de aumentar. Agora, pacientes que às vezes têm 10, a gente quer aumentar um pouquinho, né? A gente acaba vendo um resultado melhor. Eu não sei o que você vê aí na É a prática. mesma coisa, é igual, assim, é a mesma coisa. A gente, quando usa um pouquinho de testo naquelas pacientes que tem uma reserva que a gente fala que é baixa para média, né? Muito baixa, a gente não tem muito para onde fugir, não. Quem tem reserva muito baixa, até um dado importante, né? Tem uma chance um pouquinho maior de entrar na menopausa, né? 30% em relação a quem não tem, né? É um Uhum. pouquinho mais alto. E o El falou hoje também pra gente que a menopausa pode acontecer em até 7 anos.
Com quem que eu me preocuparia nesses casos? Às vezes é uma paciente muito jovem que às vezes tem alguma alteração genética, alguma outra doença ou história familiar de falência ovariana precoce, né, da insuficiência ovariana precoce. Essas pacientes a gente tem que ficar com um pouco mais de cuidado mesmo, mas tem que ter um histórico familiar, tem que ter um histórico de às vezes, cirurgia, esse histórico de quimioterapia, qualquer coisa assim, não é todo mundo, né? Uhum. Então, eu tô lembrando um pouco das perguntas aqui e tô meio que respondendo, Laís. Eu estou passando aqui também. Se você quiser, a gente pode começar a responder as que Vamos mandaram. Se começar. o pessoal quiser mandar mais alguma aqui pela live, também pode mandar, né? É, uma das perguntas aqui, né? É, o que explica a melhora do AMH, né? O hormônio antimileriano, de um ano para o outro? Seria o laboratório, mudança de hábitos, suplementação? Você quer responder, Adriana? Quero. Ó, pode ter certeza que foi o laboratório, tá? Assim, se tem pequenas variações, gente, lógico, de ano para ano de laboratório, até se você dosar o antimileriano todo mês, você vai ter pequenas variações, aí 10, 20%. Mas quando você muda muito de laboratório, você vai ter, às vezes, variação de kit, você vai ter variação de dosagem, vai ter variação do kit que usa, e isso pode dar pequenas variações. Gente, ninguém vai sair de 0,01 de antimileriano para 4. Se você Uhum. saiu de 0,1 para 0,2 para 0,3, provavelmente foi uma mudança de laboratório. Mas ninguém vai sair de. Eu sempre, é a mesma coisa que quando a gente faz espermograma. Ninguém vai sair de 1 milhão para 50 milhões ficar grávida espontânea no mês seguinte. Então, provavelmente foi o laboratório que deu essa alteração, essa diferença. E eu tenho certeza que não foi uma diferença grande, é que às vezes pequenas diferenças, pacientes ficam, nossa, melhorou demais. É, calma, mas às vezes são pequenas, pode até ajudar, às vezes, até alguma coisa, Q10 aí, que nem usou testosterona um pouquinho, isso pode ajudar, mas pode ter certeza que foi o laboratório. É, se tiver melhorado, né, de um ano para o outro é meio difícil isso É, acontecer. A pessoa talvez tivesse em uso de anticoncepcional no ano anterior e depois suspendeu o anticoncepcional, de repente melhorou e não fez essa associação, né? Agora, se for para reduzir, né, de um ano para o outro, o que pode acontecer? Hábitos de vida, né? De repente, cirurgia pélvica, que seria uma das outras perguntas aqui, né? Se tiver uma cirurgia que tenha que retirar algum cisto do ovário, né? Ou até mesmo cirurgia para endometriose, que também às vezes mexe ali na vascularização que vai para o ovário, também pode prejudicar, né, o tecido e prejudicar também a reserva ovariana, uso de medicações. Então, pode ter, além de tudo, a idade, né? Que com o passar da é, idade, a tendência também de que vá diminuindo a reserva. Mas esses fatores podem impactar aí para a redução de um ano para o outro. E falando em laboratório, lembrei também de um caso, porque a gente costuma, né, normalmente ter sempre a mesma unidade ali do hormônio antimileriano. Mas especificamente peguei uma paciente do norte, né, do Brasil, e a unidade era diferente. Então também teve uma alteração ali, né? Uma diferença quando eu fui fazer a contagem de folículos, quando a gente foi estimular, e aí que eu fui ver que a unidade que usaram naquele laboratório, né? A unidade de medida, estava diferente. Então, talvez seja algo para prestar atenção também, né? Entre os é. laboratórios. Com certeza. Geralmente vem nanomol por ml, se eu não me engano, mas tem lugar que manda em picomol por ml, porque eu atendi uma paciente estrangeira também que estava tudo em picomol. E aí eu acabei dando um Google, fazendo a conta para nanomol, que a gente está mais acostumada, e Isso. são direitinho. E isso é importante, gente. E assim, cirurgia pélvica, eu atendo bastante paciente com endometriose. E hoje em dia é uma coisa muito importante de cirurgia, que eu sempre falo assim,
Antigamente, primeiro a gente operava e depois ia para fertilização, né? Quando eu me formei, quando eu fiz R4, meu R4 ainda foi cirúrgico e reprodução humana, primeiro a gente operava o paciente, depois ia para fertilização. Hoje em dia é o contrário, gente. Uhum. E eu falo isso para os pacientes. Se eu fizesse a mesma coisa que eu fizesse há 10 anos atrás, eu estava parada no tempo. Ao contrário, primeiro se estimula, primeiro você guarda o óvulo dessa paciente, primeiro você guarda o embrião desse casal, depois você vai para uma cirurgia se realmente tiver necessidade, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que tem que prestar muita atenção, porque infelizmente tem muito cirurgião aí que quer arrancar, Tem muito. endometrioma, quer mexer em endometriose. Não estou falando que não tem indicação, pode até ter indicação, mas primeiro você sempre conversa com essa paciente para propor para ela preservação de fertilidade, né? Se ela for solteira, primeiro congela os ovos. Se ela for casada, eu sempre falo, quer congelar embrião, que às vezes é um pouco melhor, tudo mais. Então, sempre ter isso em vista, porque cirurgia pélvica realmente piora a reserva ovariana. Piora e não tem. Eu sempre falo isso. Você arrancou um pedacinho ali do endometrioma, junto com aquela cápsula do endometrioma, vai vir um monte de folículo antral bonito que podia ser estimulado, ele tá indo embora. Não tem o que fazer, né? Sim. A gente ainda costuma receber bastante paciente que chega e fez a cirurgia pela endometriose para tentar engravidar. Aí a gente pergunta, você sabe se mexeu no ovário, né? Sempre. E aí sempre quando acaba fazendo ali, né? Retirando endometriomas, por exemplo, acaba tendo um prejuízo, infelizmente. Agora, Adriana, vou abrir aqui, que teve bastante perguntinha no Instagram da No Instagram Semear. da Semeara. Então, em referente, né, mais ao tema, sobre a coenzima Q10, perguntaram, né, se poderia melhorar a qualidade dos ovos, mas acho que você já respondeu, né, que não tem estudo detalhado, na verdade, boa evidência científica de que funcione. E assim, muitas pacientes gostam de usar, querem usar, mas acaba, né, aumentando o custo do tratamento sem ter uma comprovação de que realmente é efetivo. Então, pesar aí na balança, né, se vale a pena esse gasto a mais. Agora, ainda sobre o tema. Se abaixa a reserva, indica baixa qualidade de óvulos. Depende, né, gente? O problema é que, assim, quem tem baixa reserva geralmente tem idade avançada, né? E o que prejudica muito a qualidade dos óvulos não é a baixa reserva, é a idade avançada, né? Acho que a Laís concorda comigo, porque, assim, quando a gente joga lá na nossa calculadora da CMR, se eu ponho duas pacientes com a mesma. Isso eu mostro para as pacientes, principalmente paciente mais velha, que eu recebo bastante. Eu mostro lá, falo assim: ó, você tem um antimileriano de 0,6. Com 40 anos, a chance de ficar grávida é 2%. Se você tivesse 20 anos, a chance de ficar grávida às vezes sobe para 15, 20%. Por quê? Porque é a idade. A idade é o principal fator de qualidade ocitária, né? Então a gente às vezes insiste nisso e eu volto a repetir, graças a Deus as mulheres estão procurando fazer congelamento de óvulos cada vez mais cedo para evitar passar por isso. E o que a Laís falou no começo, assim, quando você tem uma baixa reserva, às vezes você tem que se programar para você fazer mais ciclos para você conseguir chegar no positivo, né? Hoje até a gente estava com um exemplo, né? Falou assim, se você consegue, se uma paciente mesma idade, as duas na mesma idade, uma consegue 9 óvulos, a outra consegue 3 óvulos, a que tem 3 óvulos, ela vai ter que fazer 3 ciclos para chegar nos 9 óvulos. A que tem 9 óvulos fez um ciclo só. Então, isso é importante, né? Pensar. Isso. É, é que eu vou enviando outras perguntas que não são associadas ao tema. Depois, se sobrar, você pode responder. Mas, olha só. Agora, então, vou responder essa, a gente vai se alternando. Tá. Então, Não, lógico. teve muitos óvulos, 26, risco de SHO, transferência fresca ou não. Então, quando tem esse risco, quando a paciente tem uma
alta reserva ovariana, por um lado é bom, né? Que a gente acaba tendo uma maior chance de sucesso em um ciclo só, por outro lado, tem esse risco da síndrome de hiperestímulo ovariano. E quando a gente tem esse risco, né, é contraindicado a gente fazer a transferência fresca. Então, a gente sempre considera esse risco de síndrome do hiperestímulo ovariano. E se a paciente realmente, né, colheu aí 26 óvulos, muito provavelmente a gente não vai transferir fresco, porque acaba que tem um potencial de agravar ainda mais esse hiperestímulo ovariano dela, certo? Como melhorar quem tem baixa reserva, acho que a gente falou, né? Que Sim. tem a, que tem A a testosterona, um pouquinho de testosterona, dose baixinha, às vezes melhora um pouquinho. Mas depende da indicação, gente. Depende. A gente está falando coisas gerais. Tem que ver caso por caso, né? Não vai generalizar e sair todo mundo aí atrás da testosterona. É dose baixa e curto período de tempo. Talvez seja seu caso, se não for uma reserva muito, muito baixa, né? Uhum. Existem até, né, alguns estudos que falam também sobre o hormônio GH, né? Mas também não é com bastante evidência científica de que realmente, né, ele seja efetivo. Tem um custo muito que a testosterona tem. A gente acaba mais por prescrever a testosterona por ter mais vantagens aí em relação aos outros, né? Apesar de também não ter tantos estudos assim. Porque o número de folículos pode diminuir após a estimulação de medicamentos. Na verdade, ele não vai diminuir, né? Eu sempre explico isso para paciente. Todo mês a gente tem um pool de folículos que a gente vai usar, independente se está fazendo FIV ou não, né? Todo mundo acha que você vai usar um óvulo por mês só. Não é, gente. O nosso ovário, ele funciona, vários folículos, eles começam a crescer, depois um vai ficar o folículo dominante, vai crescer mais e vai ovular um só. Mas você fazer estímulo de FIV ou você fazer estímulo, às vezes, com clomid, com letrozol, para induzir ovulação, isso não vai piorar a reserva ovariana, tá? Hum. Não tem nenhum dado na ciência falando que você piora a sua reserva ovariana fazendo estímulo. Tanto é que nos Estados Unidos, eu posso falar porque eu fiz estágio lá, eles têm as doadoras e eles têm as super donors, que são pacientes que fazem doação de óvulos com frequência, porque lá, dependendo do estado, é remunerado e bem remunerado. Então, não tem isso. Se você fizer o estímulo de FIV, você ficar eu volto a repetir, você ficar dosando antimileriano todo mês, lógico, você vai ter variações, mas não vai diminuir sua reserva ovariana se você fizer um ciclo de FIV ou um ciclo de FIV para doação, depois você vai fazer o seu, vai responder bem do mesmo jeito. O que eu pensei que talvez, né, pudesse ser algo que essa pessoa que fez essa pergunta pode pensar, né, é que o que acontece, né, gente? Quando a gente começa o estímulo, a gente geralmente começa no começo do ciclo menstrual, a gente vai ter uma certa quantidade de folículos, e tem muitas pessoas que acham que todos aqueles folículos vão responder às medicações, mas não são todos os folículos que respondem. E às vezes só alguns crescem. Então, no começo eu fiz a contagem, deu 20 folículos. Mas ali na hora que a gente faz a contagem, a gente faz a avaliação do ultrassom depois de ali 7 dias de medicação para a gente ver quais que se envolveram, para a gente agendar a captação de óvulos, às vezes vai ter crescido 15, por exemplo, vai ter crescido só parte deles. Então, na verdade, não é que eles reduzem o número com o uso das medicações, mas a gente acaba dando mais importância para aqueles que realmente se desenvolveram e às vezes vai ser só parte daquele pool inicial, né? Daquela quantidade inicial. Então, talvez seja isso, né? O que a pessoa Eu pensei, eu achei que era outra pergunta, mas realmente, Laís, você tem razão. pode ser que tenha sugerido isso, né? Às vezes a ação passa o resultado para paciente, aí às vezes, sei lá, a gente coleta 5 óvulos. Aí ela, nossa, mas eu tinha 12 no ultrassom. Então, assim, né,
às vezes começou com aqueles folículos iniciais, eram 12, quando estimulou, só parte deles cresceu, às vezes cresceu 8. E aí, quando foi para captação de óvulos, nem sempre vem óvulo de todos, né? De todos os folículos. E aí, 5 estaria compatível com esse Foi isso resultado. que eu falei, é o funil da FIV, né? Que a gente tem que ter em mente, gente. Assim, a FIV, infelizmente, ela faz um funil. Se você contou lá, às vezes folículo antral, tinha 20 folículos antrais. A hora que estimulou, cresceram 15. Na hora que aspirou, dos 15, às vezes vieram 10 óvulos. Você fertiliza os 10 óvulos, nem sempre vai virar embrião, vai virar 10 embriões. Aí no dia Sim, seguinte que a gente recebe a notificação lá do laboratório, ai, dos 10, 5 viraram, fizeram a primeira divisão completa. Aí chega no quinto dia, às vezes você tem 1, 2 embriões formados. E, infelizmente, eu sempre explico isso para o paciente, é o funil da FIV. A gente não tem muito como interferir nisso daí, né? exato. Agora, próxima pergunta seria: a reserva ovariana baixa seria um ponto negativo para a FIV? Acho que a gente também já conversou sobre Depende da isso, idade, né? né? Sim, Depende muito da idade. Uma reserva ovariana baixa numa menina de 20 anos, a gente tem uma expectativa, uma reserva ovariana baixa numa paciente acima de 40 anos é outra expectativa, né? sim, exatamente. Quem tem SOP geralmente tem uma reserva ovariana melhor? Tem, né? Quem tem SOP geralmente tem uma reserva ovariana muito boa, mas é isso que a Laís falou, tem que tomar cuidado, porque às vezes a paciente que tem SOP, como ela tem uma reserva maior, ela tem risco de fazer síndrome do hiperestímulo ovariano. Então a gente tem que Uhum, tomar cuidado com a medicação que vai usar. A paciente, sempre falo isso, tem que começar a treinar a beber água já durante o estímulo de FIV, né? Porque a hidratação é a chave para a gente não ter hiperestímulo, né? sim. Quem tem SOP e hiperestímulo durante o tratamento, a reserva acaba mais rápido? Quer responder essa? Não, né? Não acaba. Não. É, É, em- além disso, né, o pessoal também costuma perguntar, né? Ah, se eu estimular, eu vou perder os óvulos que eu tenho ali de reserva? Eu acho que isso é uma pergunta bem comum, né? Sim. Também. O pessoal fica com medo de os ciclos de estímulo para FIV ou para congelar óvulo. Inclusive, as que vão congelar óvulo sempre questionam se vai reduzir o estoque que elas têm ali, né? E se também pode causar infertilidade. Mas, na verdade, gente, a gente está sempre perdendo, né? Todo mês a gente perde uma quantidade de folículo. O que acontece no menstrual normal é que a gente recruta os folículos que estão ali nos ovários, um deles desenvolve no óvulo e os outros todos a gente perde. O que a gente faz no estímulo para FIV e para congelar óvulo é otimizar tudo que a gente tem ali. Em vez de deixar eles terem, a gente dá um estímulo a mais poder fazer com que eles formem óvulos também. Então, na verdade, a gente não está usando a mais, está usando o que você já perderia mesmo naquele ciclo. E aí, quem tem SOP e hiperestímulo, não tem relação, porque no ciclo seguinte a pessoa já vai estar Vai ter lá um com a monte de óvulo de novo. quantidade de folículos que tinha no ciclo anterior. Então, não é porque ela tem uma reserva grande, a gente estimulou, ela teve hiperestímulo, a gente colheu muito óvulo, que vai diminuir esse estoque que ela tem ali. Vai estar sempre recrutando a mesma quantidade. É, uma coisa que eu sempre mostro também no consultório das pacientes, eu tenho um gráfico de reserva ovariana, o quanto que vai caindo, né, gente? E a idade, não adianta, a gente fala isso 1000 vezes e vai falar mais de um. A idade é o grande preditor, né? À medida que o tempo vai passando, a reserva vai caindo. A gente tem dois picos ali na curva de queda, assim, acentuada. Uma ali é em torno de 26, 27 anos, só para vocês terem uma ideia, e o outro pico grande é com 37 anos. 37 anos, a curva que tá vindo assim, bonitinha, ela faz tum, assim. Então,
é dentro assim do esperado, né? A reserva vai diminuindo. E eu sempre falo isso também. Lembra, lá no, quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, a gente tinha 20 milhões de óvulos. Quando a gente nasceu, só tinha 1 milhão. Quando você entra na menarca ali na adolescência, você vai ter em torno de 500, 300 mil. Quando você chega com 37 anos, é 20 mil. Dali para baixo é só diminuindo e com a qualidade piorando, né? Uhum. Sim. É, agora, sobre baixa reserva ovariana devido à menopausa precoce, interfere na espessura endometrial? Peraí, a pessoa tem uma reserva, ela é menopausada, é isso? É, tem Menopausa menopausa. precoce. Então, eu estou acreditando que ela já não menstrua mais, que é uma falência, é uma IOP, né, uma insuficiência ovariana precoce, que ela não menstrua mais. Muito provavelmente, durante o tratamento dela no preparo endometrial para transferência, provavelmente ela vai fazer ciclo artificial com estrogênio para melhorar a espessura do endométrio, porque para fazer ciclo natural às vezes é complicado. Tô pensando isso, não sei se a pessoa ainda ovula ou não, se ela ainda menstrua certinho ou não. Mas você tá pensando mais ou menos na mesma linha, Laís? Sim, pode ser. É, porque na verdade, que tem a baixa reserva ovariana devido à menopausa precoce, então deve ter uma baixa contagem de folículos, né? E se isso interferiria na espessura endometrial. Então, é o que você falou, se ela não estiver menstruando, a gente, para fazer um preparo, para fazer uma transferência, tem que usar estrogênio para espessar o endométrio. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se a gente usa estrogênio e por um acaso não atinge uma espessura, né, de 6 milímetros, que é o que a gente normalmente costuma buscar, é, isso não tem relação com a baixa reserva ovariana e com a menopausa precoce. Porque existem, né, aqueles casos de endométrio que às vezes não espessa o tanto que a gente busca, mesmo É, estrogênio e tal. Não sei se essa pessoa acabou perguntando se seria essa a causa. essa. Mas, É, se ela estiver perguntando isso, não tem essa relação. Mais relacionado ao próprio endométrio do que a baixa reserva ovariana. sim, é. Em relação a por qual motivo a reserva ovariana pode cair pela metade de um ano para o outro, acho que a gente também já comentou no É, começo. eu fiz duas perguntas quando a Laís mandou essa pergunta. Eu falei assim, aí depende, qual que é a idade dessa paciente? De repente ela tem 39 e virou 40, né? A reserva vai diminuir. Às vezes é isso que eu falei, ela tinha uma reserva baixa e aí de um ano para o outro vai diminuir pela metade mesmo. Outra coisa que eu pensei, será que essa pessoa fez cirurgia? Será que ela fez alguma cirurgia ovariana, cirurgia pélvica, teve alguma coisa? Eu tive uma paciente recentemente que fez uma apendicite e o ovário grudou no apêndice e ela perdeu um ovário por conta de uma apendicite. Ficou com um ovário só. Então, assim, realmente a reserva dela vai cair, porque um ovário ela perdeu por conta dessa aderência aí no apêndice, né? Foi uma cirurgia de urgência, tudo, e ela acabou perdendo um ovário. Uhum. Então, eu pensei nisso, a Laís acho que pensou a mesma coisa, mas eu acho que a pessoa que perguntou às vezes tem uma idade mais avançada e aconteceu isso. Pode ser. E uma pessoa de 33 anos que referiu o hormônio antimileriano de 1,16, perguntou se é muito baixo. E, ó, eu lembrando aqui daquela tabelinha, daquela curvinha de antimileriano, ele está dentro da faixa de reserva baixa. Mas volto a repetir, tem 33 anos, 1,16. Mas se ela está tentando engravidar espontaneamente, isso aí não tem problema nenhum. Às vezes ela vai engravidar espontaneamente com 1,16. Mas se ela está indo para uma FIV, a gente tem que ver o quanto que vai usar de medicação. Não é péssimo, gente. 1,16 não é péssimo. A gente fica desesperado quando aparece os pacientes com 0,07, 0,1, né? Então é muito mais preocupante. Porque o que a gente chama de reserva muito baixa é abaixo de 0,25 de antimileriano, né? Uhum. É, então, o que você falou, só para reforçar, né, para deixar o pessoal é,
que não tá em processo de FIV ainda, né? E que às vezes faz o hormônio antimileriano e vem baixinho, não quer dizer que seja, né, uma causa de infertilidade, que vá acabar com os óvulos cedo, mas seria mais para o impacto nos Da... resultados da FIV mesmo. É. Adriana, tem algumas perguntinhas aqui que estão, inclusive, dando exemplo pessoais mesmo, né? Pessoa referindo a contagem, a idade. O que você acha da gente mostrar a calculadorazinha Vamos. com esse que daí Tá bom. a gente mostra. Deixa eu só me ajeitar aqui. Aí a gente mostra a calculadora e mostra a taxa de... Como que fica? Porque é isso que vocês querem saber, né? Então, A taxa de sucesso na FIV e a taxa de sucesso quando a gente congela óvulo também, que eu acho importante, né? Porque às vezes a pessoa quer saber por que quer congelar óvulo, né? uhum, Eu vi que tinha bastante pergunta também de valor. Gente, a gente não pode falar valor aqui, tá? Então, quem quiser saber valor, tem que perguntar na Semear, tem que entrar em contato com o médico parceiro da Semear para saber valor. Mas na internet, assim, a gente não pode dar valores. E mesmo porque valor é uma coisa que eu sempre falo. Muda muito de acordo com a sua idade, a sua reserva, o quanto de medicação você vai usar, quantos ciclos você vai precisar. sim. Então, gente, assim, para quem é nossa paciente aqui da Semear, já devem ter visto, né, que a gente mostrando em consulta nossa calculadora que a gente tem baseada em estudos sobre a taxa de sucesso da gente conseguir beber baseado nos principais fatores, né? Que são a idade e a reserva ovariana da Você mulher. quer que eu ponha a câmera aqui? Será que eu consigo, gente, fazer isso? Câmera dupla? Deixa eu ver. Não, ele fechou minha câmera, peraí. Será? Eu consigo inverter só. E Ó, tá certo. vamos lá. Então, Inverter. a gente coloca a idade da paciente e a estimativa de reserva ovariana. Opa, peraí, que tem o nome de uma pessoa aqui, agora tá só o meu. Agora, vamos lá. A gente põe a idade e põe a reserva, né? Esse aqui foi um caso meu. Ó, ela tem 36 anos, tem uma reserva bem baixinha. Então, Uhum, ó, a estimativa é de um óvulo, a chance de gravidez é 11%. Ela é uma paciente jovem. Agora, se eu mudo esse antimileriano dela para uma paciente de 42 anos, que é uma coisa que a gente vê muito. Isso eu sempre falo para os pacientes, preste atenção que aqui não muda, tá? O que muda é a porcentagem de filho, porque com um óvulo de dar certo com 42 anos é muito baixo. Agora, essa menina que falou que tinha 33 anos e uma reserva de 1,16. Vamos colocar ela aqui. Ó, a estimativa da gente ter 4 óvulos e a chance de um filho, 42%. Tá muito longe? Melhorou? melhorou, assim. É. Uhum. E mandaram aqui uma paciente de 39 anos com deve ser contagem de folículos de 4. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui o antimileriano e vamos contar a contagem de folículo. Vamos lá. Ó, chance maior, né? 2 óvulos, taxa de filho, 13%. Se ela pensar, isso uma captação, se ela fizer um múltiplo de 12, 25 óvulos acumulado, taxa de gravidez 72%. Por isso que eu sempre falo, por isso que aqui tem o 12, né? Porque a gente trabalha muitas vezes com múltiplos de 12. Sei que Uhum. todo mundo quer que dê certo aqui na primeira, mas a primeira, ó, é 13%. Você tentar muitas vezes, 72%. Isso. Outra pessoa, 38 anos, 0,07 de antimileriano. Aí, esse antimileriano, eu fico naquela dúvida, se está em picomol ou se está em nanomol, mas vamos lá. 0,07, é bem baixinho dela, ó. Um óvulo também, taxa de sucesso, 6%. Uhum. Acaba Diminuindo levando bastante. de 0,07 é muito baixinha. É, Então,
bem baixinha. Uma probabilidade de conseguir poucos óvulos, né? Tem pessoas que, às vezes, dependendo da reserva muito baixinha, a gente às vezes corre o risco de, infelizmente, né, acabar não conseguindo óvulo em alguma função também, né? Ou às vezes consegue óvulo, mas não forma embrião, né? Também tem isso. Tem mais aí? O pessoal tem mandado os dados aqui, mas enquanto não chega aqui pra gente, só vou responder uma que perguntaram, Vou se a virar quantidade, minha câmera aqui para não ficar no computador. Tá esquisito. Pronto. a quantidade de folículos pode variar entre os ciclos. Pode, né? A gente tem uma tendência a ter mais ou menos sempre a mesma média, né, de contagem. Num ciclo que eu tenho 5, no outro não vou ter 20, né? É isso que eu sempre falo, que o povo acha tipo assim, um ciclo eu tenho 5, no outro eu vou ter 25. Não, gente. Pequenas variações se sempre tem em medicina, né? Até dentro da normalidade a gente tem pequenas variações, mas ninguém vai sair. Eu tive um só, esse ciclo eu tive um óvulo. No próximo eu vou ter 10. Não vai, né? Sim, e às vezes, né, os pacientes ficam buscando um ciclo que tenha uma melhor contagem de folículos. Mas nem sempre isso, né, é legal, porque se a gente ficar buscando, a gente pode perder alguns meses aí no tratamento, né? E dependendo daí, vai ter muito mais impacto do que 1 ou 2 folículos a mais, né? Lógico. O E fertilidade é persistência, né? Sim. Então, o momento de começar o tratamento é o quanto antes e não ficar postergando para ter 1 ou 2 folículos em outro ciclo, né? Porque acaba que a gente vê que o impacto da idade acaba sendo maior, né, do que pensa na contagem de folículos. E agora, se você quiser voltar para a calculadora, Adriana, Volto aqui para a calculadora. seria uma pessoa de 40 anos, hormônio antimileriano 0,2, falando assim, quero muito engravidar com 40 anos e hormônio antimileriano de 0,02. Então, assim, engravidar naturalmente, a gente sabe que conforme evolui a idade da mulher, a taxa de engravidar naturalmente também vai tendendo, né, a reduzir. Só pelo antimileriano não seria, né? Algo que influenciaria ali a chance de engravidar naturalmente, mas pela idade sim. E pensando que talvez essa mulher possa ir para a FIV para tentar, né, devido à dificuldade para engravidar naturalmente, aí esse hormônio antimileriano vai acabar impactando, né? Vai pesar. A Adriana colocou na tabelinha, olha só, com a estimativa de reserva de 0,02, né? 40 anos, 0,02. Ó, a chance é de um óvulo e 2% de chance de dar certo, gente. Por que esses 2%? Porque provavelmente é muito difícil, às vezes, até formar embrião. Tanto é que quando você passa para 2 tentativas aqui, ó, mantém um óvulo, não é que você conseguiu um a mais, né? Aí, às vezes, 5%. Por quê? Porque aqui, às vezes, até o formar embrião é difícil. Uhum, sim. E só para colocar outros dados aí que perguntaram, uma mulher de 37 anos com 0,95. Como é que é? O antimileriano 0,095? Quanto que é o antimileriano, Laís? 0,95. 0,95. Ó, já melhora um pouquinho, ó. 3 óvulos, 25%. Uhum. Mas eu vou colocar, ó, se ela tivesse esse mesmo antimileriano e 32 anos, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Ó, são os mesmos 3 óvulos, só que eu saio de 25 para 38. Por quê? Porque a qualidade do óvulo é melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Teve até a próxima em seguida, seria uma de 34 anos com o hormônio antimileriano de 0,94. Vai ficar parecido, ó. Vai ficar, acho que é mesmo. Bem parecido. Aí, ó.
37%. E Eu vou abrir aqui a calculadora de congelamento de óvulos, só para o pessoal ter uma ideia, já que o pessoal gosta bastante dessa calculadora aqui também, né? Se eu congelar, isso aqui é uma continha que eu sempre deixo, né? Se eu tenho 32 anos, eu congelar 20 óvulos, a chance de eu ter um filho é 50%. Mas o que o povo quer? O povo quer chegar lá com 40 anos e quer congelar 2 óvulos. Olha a chance de engravidar, sim, né? Então é complicado. Quanto menor a idade, maior. Vamos colocar uma paciente aqui, ó, de 32 anos com 2 óvulos. Aumenta um pouquinho porque a idade é menor, a qualidade do óvulo é menor. Mas essas são coisas para a gente pensar. isso. E aí, você falando de congelamento de óvulo, o que a gente acaba também, o que vai acabar influenciando seria nas chances lá no futuro. E o que a gente sabe é que a gente vai estar congelando uma possibilidade, né? A gente não sabe se lá na frente todos os óvulos vão sobreviver ao descongelamento. Na hora de fertilizar, a gente não sabe o que vai virar embrião e não vai. Então, por isso a gente tem que congelar a maior quantidade possível. E a Possível. pessoa que tem uma baixa reserva, né, acaba que talvez gaste mais financeiramente com isso. Porque para uma boa quantidade de óvulos, né, vai acabar tendo que fazer uma maior quantidade de ciclos, a medicação. Então, isso que acaba impactando. O pessoal mandou bastante dados ainda de idade e de É, estimativa de reserva. falta 4 minutos. Se quiser, a gente vai brincando aqui na calculadora. Vamos lá. Já que o pessoal gostou de brincar, vamos brincar. Opa. Aqui, só se quiser responder, ou Adriana, primeiro que perguntaram o que é SOP. SOP, gente, é síndrome de ovário poliquístico. Então, quem tem SOP, síndrome de ovário normalmente tem uma reserva ovariana boa, tem uma reserva ovariana aumentada. E aqui, fiz oforoplastia no ovário esquerdo, volta a liberar óvulos? Liberar óvulo vai liberar. O problema é que tamanho que ficou esse ovário seu e o quanto você perdeu de reserva nesse ovário nesse pedaço de ovário que foi embora, né? Que a gente tá falando desde o começo. Cirurgia, infelizmente, é uma coisa que diminui reserva, gente. Fez oforoplastia, você tirou o cisto, junto com aquele cisto, vai vir em volta na cápsula, assim, vai vir um monte de folículo antral, infelizmente. E você vai acabar perdendo um pouco de reserva, né? Perde tanto tecido ovariano, né? Pode ver, uma pessoa que faz oforoplastia, se ela tinha um volume ovariano antes com cisto, às vezes o ovário está com 20, 30. Aí você vê o outro ovário dela tem 6, 7 centímetros cúbicos, o ovário normal de uma mulher. Quando ela faz oforoplastia, às vezes o ovário vai ficar com 2, 3 centímetros cúbicos. Então ele diminui de tamanho mesmo. E com isso diminui a reserva. Não tem muito para onde fugir. Você vai ovular do ovário que foi operado, mas com certeza a reserva diminuiu. Perguntaram, inclusive aqui eu vi uma pergunta, se videolaparoscopia diminui a reserva. É que, na verdade, a videolaparoscopia, às vezes, é para fazer cirurgia de endometriose e é para fazer oforoplastia, né? Que é a cirurgia no ovário. Então, não é a videolaparoscopia em si que diminui a reserva. Mas, se a videolaparoscopia for para alguma cirurgia ovariana, aí sim pode ter uma redução, Sim. certo? Tinham perguntado aqui a função da calculadora, então, gente, para a gente estimar a chance de ter um bebê através de FIV, né? Com base na reserva e na idade da mulher. Geralmente acaba explicando aqui para pacientes aqui da semeada em consulta, tá? E uma pessoa mandou aqui de 39 anos, um hormônio de 0,01. Quer que eu ponha aqui? Pode ser. Ela questionou, né, se consegue FIV com o óvulo próprio ou somente a ovodoação. Ó, óvulo próprio vai ser difícil, mas e ovo doação vai ser muito maior, gente. Eu sempre mostro isso aqui na calculadora. Ó,
39 anos e uma reserva de 0,01. Olha a chance de dar certo. Um óvulo, 4% de primeira vez. Se você pega aqui a nossa tabelinha de ovo doação, se você fizer uma tentativa, a chance já é 50%. Então, aqui eu sempre faço a pergunta para o paciente: o quanto você está disposta? Né? Porque a pessoa acha assim, esses 4% vai ser meu, é minha vez, é isso que vai acontecer comigo. E quando não dá certo, às vezes o baque é muito maior. Eu sempre falo, isso aqui você tem que pensar no jogo da Mega Sena. Todo mundo compra o bilhete da Mega Sena achando que vai ganhar. Não ganhou, bola para frente, gente. Vamos mês seguinte de novo tentar de novo, ou vamos mudar a estratégia. Não quero mais a Mega Sena, vou comprar uma Loto Fácil agora, que a chance é maior de eu ganhar. Então eu sempre brinco um pouquinho com os jogos para o paciente ter uma ideia. Porque às vezes a pessoa se apega nesses 4% aqui e fala: não, mas se tem 4%, se a chance é de 4%, esses 4% vai acontecer comigo, né? Pensa que tem mais 99 pessoas, às vezes, na mesma situação. Então, de cada 100 pessoas nessa situação, 4 vão dar certo e 96 vai dar errado, né? Uhum. E perguntaram aqui se plasma rico em plaquetas já é uma realidade para tratamento de baixa reserva ovariana, no caso, rejuvenescimento do ovário. Não é, gente. Não tem nenhum estudo falando que isso aí funciona. E, inclusive, naquele artigo do Ash que tem lá de reserva ovariana, que é a Sociedade Europeia, não, europeia não, a Sociedade Americana de Reprodução Humana, ele fala que isso daí é contraindicado pelo risco de contaminação, por não saber como que é feito, como que é manipulado o material. Então, assim, não tem nada em literatura. Eu sempre brinco com isso. E eu falo, nossa, ó, o pessoal que estuda escreveu isso daqui. Quem sou eu para falar que está errado? Eu sou uma pessoa que estuda o que eles escreveram, mas lá é um monte de professor bambambam sentado estudando e publicando um artigo. Como é que eu vou falar que isso está errado, né? Então, por enquanto, ainda não saiu. E a última recomendação da Sociedade Americana, que é o Arshman, na verdade, sobre isso não faça, tem risco de contaminação e é perigoso. Certo. Adriana, acho que é isso, né? Porque daqui Respondendo foi, bastante. mas acho que foi bom, deu para responder bastante pergunta, né? O papo fluiu aí. E queria agradecer você, né? Eu Pela que queria agradecer você, a Semear, pelo convite. Foi ótimo. E quem sabe uma próxima a gente se encontra. Com E agradecer certeza. que esteve presente e que enviou as dúvidas também. E a gente está à disposição. Tá bom, gente? Então, Tchau, gente. Boa noite. boa noite, Adriana. Um beijo. Boa noite, beijo. Tchau, tchau. Tchau.